Graça e paz, meus amados irmãos, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho. É 31, não, dia 30, né? É dia 30 de julho de 2025. Estou de férias, e às vezes eu perco aí o dia da semana, ou o dia do mês, a data, né? Mas vamos para a nossa leitura de hoje, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Que diz assim a palavra de Deus: Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão começa a reinar e ele começa a construir o templo para Deus e o seu próprio palácio. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Aí os trabalhadores de Salomão para a construção do templo e do palácio. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como você fez com Davi, meu pai, lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. Nós vemos aqui o zelo de Salomão para a construção do templo. E há um detalhe nessa história. Hoje também um templo está sendo construído. Não é pelo rei Salomão, é pelo rei Jesus, que disse que é maior do que Salomão. E o templo que Jesus está construindo não é um templo terreno, um templo de tijolos e pedras e madeiras. É um templo espiritual que Jesus está construindo, acrescentando tijolos nessa construção, em que cada um de nós é um tijolo da construção e, ao mesmo tempo, também nós participamos da construção. Quando pregamos o Evangelho para as pessoas e o Espírito Santo as leva a entregarem suas vidas a Cristo, então essa é a nossa participação na construção do templo espiritual. E aí, eu estou dizendo isso porque o mesmo zelo e dedicação que Salomão demonstrou na construção do templo terreno, o cristão deve dedicar na construção do templo espiritual para a morada de Deus em espírito. Versículo 5. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Era grande, mas o do Senhor Jesus é incomparavelmente maior. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? É incrível isso que Salomão diz aqui, porque Salomão nasceu antes de Cristo, né? Viveu antes de Cristo. E ele tinha uma compreensão muito, vamos dizer assim, evoluída ou avançada para aquela época. Quando ele disse que o templo, Deus não pode morar naquele templo, porque o templo é uma coisa pequena diante da grandeza do nosso Deus. E aí uma coisa, não tenho dificuldades que investamos em construções de templos terrenos. Mas entenda uma coisa, os templos terrenos que nós edificamos hoje não é para Deus, é para nós. É para a obra do Senhor que nós realizamos. É para o encontro do povo de Deus. Deus está presente na vida do seu povo. Onde quer que o seu povo se reúna, seja num templo, seja numa praça, seja numa casa, seja onde for, e o povo de Deus está reunido ali, Deus está presente. Entendeu? O templo é importante, onde a igreja tem a liberdade de se reunir, cultuar, se edificar mutuamente. Certo? Mas ele não substitui a prioridade ao templo espiritual, que somos nós como povo de Deus. Inclusive aqui tem um engano que muita gente cai.
Ah, a igreja que eu sou. Ninguém é templo ou igreja sozinho. Não existe igreja de uma pessoa só. Porque não existe construção de um único tijolo. Eu sou um tijolo nessa construção. Mas eu só sou construção quando eu estou reunido com meus irmãos. O pessoal fica falando dessa bobagem aí. Ah, o importante não é a igreja que você vai, é a que você é. Você é igreja desde que você se reúna com os irmãos, aí você forma a igreja. Mas sozinho você não é igreja, você é um tijolo da construção. Assim como o tijolo não é a construção, um crente sozinho não é a igreja, não é o templo de Deus, definitivo de Deus. Nós lemos o versículo 4, né? O tempo que a diferença tá ok. É o versículo 7. Versículo 6, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Deus não cabe no templo, nesse templozinho construído de tijolo, por maior que ele seja. Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Ele está pedindo um perito para trabalhar nas obras de ouro e pedras preciosas. Mande-me também madeira de cedro. Isso é tudo Salomão falando com o Irão, rei de Tiro. Ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos. Então ele está procurando gente especialista na extração de madeira para a construção do grande templo. Versículo 9. Para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos cortadores da madeira darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Era o pagamento que Davi ia dar aos servos de Salomão que iriam extrair madeiras para ele. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: o Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Então ele começa declarando o amor de Deus pelo povo de Israel. Irão também disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifica um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Irão aí aliado de Salomão. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. O Irão-Abi, ele é filho de uma judia, né, de uma israelita, com um homem de Tiro, lá do reino de Irão, né? E ele diz, ele sabe, eu estou lendo, continuando no verso 14, ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe, para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado juntamente com os seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos também tanta madeira no Líbano quanta você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Deste, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. E assim nós concluímos a leitura do capítulo 3 de 2 Crônicas com os preparativos de Salomão para a construção do templo do Senhor. E amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura do capítulo 3. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço.